Boa noite, amigos empreendedores e amigos que querem empreender na transformação do ser humano. Aqui quem fala é Tassiana, do Empreendedores da Alma, e a gente tem o prazer de entrevistar a Mila Derzetti. A Mila Derzetti é idealizadora do método restaurativo de yoga e é escritora também. E aí, Mila, tudo bem? Tudo bem. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro livrinho, a gente já tem no prelo o segundo, 7 de novembro, se chama Super Descanso. Então, Mila, conta um pouquinho da sua história, da sua jornada até chegar nessa idealização desse método de yoga restaurativo. Eu tenho como formação, eu tenho graduação em jornalismo, mas eu sempre enveredei para o caminho da pesquisa. Eu fiz mestrado em imagem e entretenimento. Aí depois eu sou formada também em teatro, que o ator é um grande observador do ser humano, né? E agora eu estudo psicologia, então para ver se realmente fecha essa história de uma pessoa formada, né? Buscadora, né, investigadora do ser humano, né, no máximo é que eu consegui nessa jornada. A partir disso, eu fui buscar dentro do yoga, né, em 2005 eu fiquei muito doente. Eu tive um câncer e aí era um momento realmente de pausa. Antes disso eu já praticava um pouco de yoga, mas aí foi nesse momento que eu disse, agora eu quero ver como que funciona, né? Meditação, como que funciona o mindfulness, como que funciona a yoga, no caso de uma doença em que realmente me deixava assim, sem força para fazer quase nada, com toda a medicação e tal. Então eu fazia um tipo de yoga muito calmo, fazia também meditação e toda a minha alimentação, toda, né, adequada para o momento, cuidando da rotina. E toda essa mudança comportamental e doida que teve na minha vida e que tem na nossa vida no momento desse, eu comecei a ver que não era difícil estar doente, passar por todo aquele processo, mas depois do momento em que você já está passando, já está medicada e vê que está melhorando, você começa a tentar ressignificar a doença. É isso que eu sempre falo para os meus alunos. Então, nessa busca de ressignificar a doença, eu fui atrás de filosofias, eu estudei, eu tinha tempo para ler coisas que eu finalmente queria e não que eu precisava por causa de estar numa academia, de estar estudando mestrado e tal. Então, eu estudava livros que eu gostava e comecei a permear esses saberes de filosofias milenares e me apaixonar, né? Como todo mundo que anda por esse caminho se apaixona. Então, pratiquei, vi um resultado, levava para o meu médico isso, olha que interessante, eu estou fazendo quimioterapia e não estou tendo o enjoo que eu deveria ter. Então, assim, de realmente talvez, pelo menos o meu campo emocional estava tendo um pouquinho mais de equilíbrio, né? Ainda que o corpo estava passando por um momento tão difícil, né? Com tanto medicamento, tanta química, tanto mal que faz pro organismo da gente, né? Mas tentando pensar nos meus momentos a sós comigo, que estava fazendo bem ao mesmo tempo. Então, cuidando da minha alimentação, cuidando de tudo que eu tinha no meu entorno naquele momento, pessoas para bater um papo bacana, estímulos bacanas, olhava filmes que inspiravam. Então, eu comecei a ver que toda essa transformação já era de estar, principalmente, permitindo-me a testar e vislumbrar outras coisas que durante a minha vida antes da doença eu não tinha feito. Eu estava um dia em Porto Alegre, foi onde eu fiz o meu tratamento, e aí eu fui olhar um livro então para ler. Eu queria ler Quando Nietzsche Chorou. Fui procurar na Livraria Cultura e na estante que eu puxo o livro do Nietzsche, cai o Autoperfeição com a Hatha Yoga no meu pé. É um livro que não tinha que estar ali. E a primeira página dizia assim, na introdução, né, bem breve, porque eu abri o livro, disse, que interessante, deixa eu ver isso aqui. Dizia assim, alguma coisa muito positiva sobre yoga e dizia, tente reestruturar ou repensar a sua vida, alguma coisa assim. Eu acredito em você, você vai conseguir, assinado Hermógenes. Uma mensagem. Depois conheci o professor, fiz voluntariado lá. Ele viu a Jolie crescer, a minha filha, foi uma coisa deliciosa, mas assim, o nosso organismo ele é muito sábio, ao mesmo tempo que ele te dá uma doença assim, ele te dá momentos que repercutem, respingam nesse momento de introspecção, de insights, de pensar o que realmente precisa ser reajustado na minha vida e que não foi até então. Então, as doenças, se você ressignificar elas têm esse poder de trazer para você algo de bom também. Por mais difícil e doloroso que uma pessoa que tem uma doença séria, maligna, ou ela corre risco de vida, ela nunca mais volta a ser a mesma. E ela tende sempre a ficar muito melhor, muito mais amorosa, muito mais sensível. E aí, depois que eu me curei, eu quis direto fazer
a formação yoga, depois eu fiz formação Ayurveda, aí eu fui procurar nos Estados Unidos o trabalho da minha professora de yoga restaurativa, que é a Judith Laster, aí eu estudei com ela todos os anos desde 2008 e depois tive o prazer de ser assistente dela. E aí, voltando desses cursos e tal, eu voltei para a faculdade de psicologia para continuar aprofundando, enfim, né? Eu tinha parado quando eu fiquei doente e tal. Enfim, e aí comecei a pesquisar, não fiquei satisfeita só com mais que tivesse muito conteúdo que ela trouxe, eu experimentando em alunos, eu comecei a ficar muito curiosa, né? E aí eu fui estudar na antropologia da saúde, aí eu trouxe outros professores para falar sobre a filosofia do ócio, na sociologia o que significa descanso. Esse outro livro, Super Descanso, ele traz o que significa descanso nas religiões, em outros povos, e que é completamente diferente do que significa pra gente, né? Ou para uma sociedade capitalista, o que significa um ser relaxado, e o que realmente significa você estar restaurado de corpo, mente e com uma repercussão espiritual, que é como eu falo. Desde 2008 eu construí pequenos cursos, desde 2012 formações, né? E tem outros professores que estão dando formação aqui no Rio, em São Paulo, Porto Alegre, Minas, interior de São Paulo, várias cidades. A gente já foi para Lisboa, estamos indo de novo. E aí nasce um outro produto que a gente fala, né? Uma outra aula que é um workshop de super descanso. Então tem a formação no método restaurativo e tem um workshop super descanso que é para as pessoas vivenciarem várias técnicas de relaxamento durante o dia. E aí concomitantemente estou dando umas aulas para os alunos da USP de medicina e tentando levar um pouquinho desse universo do que é o relaxamento, de como se constrói uma resiliência, do que significa estresse fora do senso comum e verdadeiramente o que o estado significa, o que estresse deletério e o que adoece significa. Então, assim, é meio que um trabalhinho muito doido, de eu ir abrindo os olhos e relembrando de coisas que a gente, no fundo, já sabe que a gente precisa. E que, no fundo, se a gente para um pouquinho, a gente consegue escutar que o nosso organismo implora já por um descanso, implora já por uma pausa. A nossa alma implora por coisas na nossa vida e na nossa rotina que tenham mais significados. Um significado de um retorno que se chama contentamento e de aceitamento, independente da tua vida não ser perfeita, não ser como você sonhou, né? E que as filosofias trazem isso muito pra gente, sabe, Tássia? Explica um pouquinho da técnica do método restaurativo. Tá, é um método que eu bricolei no Brasil, que ele tem algumas pernas, né? Então uma delas é o yoga restaurativa, onde eu extraí as posturas que essa nova maneira de viver a tua rotina utiliza. Tem a meditação mindfulness, que aí vem do trabalho do Thich Nhat Hanh do budismo e depois do Jon Kabat-Zinn. Aí tem da área da psicologia, então psicólogos que trabalham o toque, o que significa o toque sutil, que essa técnica tem muito toque, chegar perto da pessoa e eu praticando em mim mesmo utilizo materiais confortáveis, né? E aí tem toda a área da antropologia, então nos alertando e nos relembrando o que realmente significa relaxar, que não é uma coisa ruim, que não é uma coisa de quem não tem que fazer, que isso é errado, que a gente aprendeu, que todo mundo descansa, todos os seres descansam, menos nós, que somos os únicos, na verdade, que temos consciência da morte, são os únicos que acham que não precisam descansar, né? Então, tem todas essas pernas, esses saberes que permeiam o método, né? Então, o método tem isso, ele te ensina a descansar de uma forma física e repercute no mental, e repercute no teu espiritual, e daqui a pouco você tá todo mais restaurado. Bom, você, através da sua transformação pessoal, você resolveu empreender, aprimorando seus conhecimentos, você resolveu empreender, transformando a vida de outras pessoas, que vão empreender, transformando a vida de outras pessoas. É um fluxo. É um fluxo e foi algo que naturalmente foi acontecendo e eu intuí que era incrivelmente gostoso de fazer parte daquilo e confiei naquele momento. Depois de toda essa história que eu contei pra vocês, eu acho que era o mínimo que eu podia fazer, era começar a dar um pouco mais de espaço para minha intuição, deixar minha razão um pouquinho de lado. Então, a partir do curso, senti a necessidade de compartilhar para um outro colega, esses outros colegas falaram para outros colegas e eu senti a necessidade já de criar uma apostila, e de 1 hora passar para 6, e de 6 passar para 12, e de um módulo de curso passar para 2 módulos, e aí me chamaram em outras cidades, eu pensei, preciso me organizar,
Então essas pessoas convidaram outras e essas pessoas professores que eu capacitei, que no início eram professores de yoga, eles já estavam dando aula de restaurativo, então eles já estavam conseguindo trabalhar, não sei, para ganhar dinheiro ou o que fosse, mas eles estavam utilizando aquilo, a minha intuição que deu certo, para ganhar a vida deles, para compartilhar também. E aí do curso eu criei a formação, e aí a formação com todas essas pernas que o método ganhou, começou a ficar bem sério, bem profundo, né? Então agora é quase 40 horas, tem um retiro que é quase 100 horas de curso de formação. Então é psicólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, então assim, as pessoas de todas as profissões indo fazer para levar para o hospital, para levar para a clínica, para aplicar na acupuntura, para aplicar na educação física. Eu tenho técnicos de várias seleções aplicando em quadra nos alunos, eu tenho pessoas aplicando só para idosos junto com a Ayurveda. Eu formei ano passado a primeira menina com síndrome de Down formada no método, nem minha professora tinha. Então assim, muitas coisas legais. Só no passado foram 350 alunos formados. Então, nesses últimos 8 anos, quase 10 anos aí, a gente soma quase 800 profissionais capacitados, fora os que fizeram curso e os que fizeram a prática, né? E me lembra esse trabalho que vocês estão fazendo, aquela fala do Gandhi que fala, né? Seja em você a transformação que você quer no mundo. Isso. É isso. Você não precisa parar de trabalhar, você não precisa trocar o seu emprego, mas se você quer um chefe melhor, um colega melhor, comece por você. A sua atitude, o seu exemplo, ele é a melhor forma de fazer com que os outros, o seu entorno, ou mudem as pessoas do seu entorno, ou que elas também se sintam inspiradas a procurar fazer o mesmo. Exatamente. Mila, muito obrigada. Poxa, foi um prazer enorme estar com você. Obrigada, foi ótimo. E para quem quiser saber um pouquinho mais da Mila, a gente vai deixar o site dela aqui embaixo. Então, até mais, gente. Muito obrigada. Namastê. Namastê.